Estamos de volta agora para falar de um caso especial da ligação covalente, que até então era chamada de ligação dativa ou ligação coordenada. Porém, agora já não se utiliza mais essa nomenclatura. Ela é chamada apenas de ligação covalente, apesar de se tratar de um caso especial. Então, nesse caso especial da ligação covalente, nós vamos usar aqui como exemplo o enxofre. O enxofre possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Porém, como nós já vimos nas aulas anteriores, para adquirir a estabilidade, ele precisa estar com 8 elétrons na última camada, que é a configuração de um gás nobre, que é a configuração de um átomo estável, certo? Então, para adquirir essa estabilidade, ele precisa, no caso, de mais 2 elétrons, para poder ficar com 8 na camada de valência. O átomo de oxigênio também possui 6 elétrons na última camada, certo? Então, tanto o oxigênio quanto o enxofre precisam de 2 elétrons na última camada. O que é que eles podem fazer? Eles podem compartilhar 2 pares de elétrons. Ao compartilhar esses pares de elétrons, os pares de elétrons compartilhados passam a ser tanto do enxofre quanto do oxigênio. E aí o enxofre ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Ambos adquiriram a sua estabilidade. Ambos ficaram com 8 elétrons na camada de valência. Porém, como você pode ver, o enxofre possui pares de elétrons sobrando na sua camada de valência. E esses pares de elétrons podem realizar ligações químicas com outros átomos, apesar dele já estar estável. Como assim? Digamos que outro oxigênio participe da molécula. Então, o outro oxigênio está aqui com 6 elétrons. E ele precisa de mais 2 para se estabilizar, certo? O que é que pode acontecer? O átomo de enxofre que já está estável pode compartilhar esse par de elétrons com o oxigênio, porém, apenas o enxofre vai estar cedendo esse compartilhamento. Esse par de elétrons vai ser dos dois, mas ele está partindo apenas do enxofre, certo? E aí, com isso, o oxigênio vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o enxofre vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que esses dois aqui estão sendo compartilhados com esse átomo de oxigênio, mas é um compartilhamento que partiu apenas do átomo de enxofre, ok? Esquematicamente, nós temos isso aqui. Nós temos o enxofre realizando uma dupla ligação com o oxigênio e, no caso da ligação coordenada, até então era representada com uma setinha que partia do doador para aquele que está recebendo o compartilhamento, certo? Mas agora já não é mais assim. Agora já se utiliza uma ligação comum, certo? Formou aqui o composto, a molécula SO2. Perceba que na molécula o enxofre ainda possui um par de elétrons livres que pode ser compartilhado com outro oxigênio e formar o composto SO3. Um outro exemplo de molécula que possui ligação coordenada é o caso do ozônio. Por exemplo, o átomo de oxigênio possui aqui 6 elétrons na última camada e ele precisa de mais 2 para se estabilizar. Então, ao realizar a ligação com outro oxigênio, que também possui 6 elétrons, eles vão aqui estar compartilhando 2 pares de elétrons. Ao compartilhar esses 2 pares de elétrons, esses elétrons dos pares que estão sendo compartilhados passa a ser dos 2. Então, esse aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ambos se estabilizaram. Ambos estão com 8 elétrons na última camada, ok? Só que
o átomo de oxigênio ainda possui pares de elétrons sobrando na sua molécula. E esses pares de elétron pode ser compartilhado com outro átomo. Então, o oxigênio pode realizar uma ligação coordenada ou dativa com outro átomo. Por exemplo, outro oxigênio. Esse aqui precisa de 2 elétrons. Só que esse aqui não precisa de mais nada. Ele já está estável. Então, vai haver um compartilhamento que vai partir apenas desse átomo de oxigênio. É um compartilhamento, mas os pares de elétrons partiram apenas de um átomo de oxigênio. Vai formar aqui, então, a molécula de ozônio, que é a molécula O3, ok? Então, essa é a chamada ligação dativa, mas que hoje já não é mais chamada com essa expressão, apesar de se tratar de um caso especial, ok? Se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, e eu aguardo você na próxima aula que nós vamos falar das ligações metálicas.